Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Eu vou fazer aqui uma análise deste empate entre Goiás e Vitória pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás segue sem vencer fora de casa, né? Essa foi a quinta partida esmeraldina, longe de seus domínios, e 4 empates e uma derrota, né? O Goiás mais uma vez esteve próximo da vitória, mas cedeu o empate para a equipe baiana já aos 40 minutos do segundo tempo. Isso também havia acontecido contra o Cruzeiro, quando o Goiás sofreu o empate já nos minutos finais. Bom, esse foi um jogo cheio de temas, né, vamos dizer assim, de temas polêmicos. Vamos aqui por partes, né? Primeiro, quero falar aqui do desempenho do jogo, do andar do jogo, depois eu falo dessas outras questões. Primeiro tempo muito ruim, né? Um primeiro tempo especialmente por parte do Goiás. O Goiás não conseguia ter a posse de bola, teve apenas 32% de posse de bola no primeiro tempo, finalizou com perigo, uma única jogada, foi até uma jogada que não foi trabalhada, né? O Hugo tira a bola lá de trás, ela acaba sobrando para o Aleph Manga na corrida entre os dois zagueiros, ele chutou e o goleiro acabou defendendo. Foi um único lance criativo, né? Vamos dizer assim, colocar como criativo, do Goiás no primeiro tempo. Demais, o Vitória tinha a posse de bola, ficava circulando ali na intermediária do Goiás, mas também não conseguia levar tanto perigo, esbarrava muito nas limitações técnicas que a equipe baiana tem. Uma jogada de maior perigo, uma bola cruzada na área, o João Pedro apareceu no segundo pau, ganhando do David Duarte, tocou, a bola passou à direita do goleiro Tadeu. Veio o segundo tempo, o técnico Pintado colocou Elvis e Bruno Mezenga, que ele havia tirado, né, para o início do jogo, e o Goiás fez 10 minutos muito bons. Colocou uma bola na trave com o Caio Vinícius, né, um lance inclusive muito bonito dele, matou no peito, girou, bateu, levou azar, a bola bateu na trave, mas ele fez o movimento correto e depois marcou o gol em uma jogada bem trabalhada, lançamento do Elvis para o Apodi na ponta direita, o Apodi bateu para trás, o Dadá dominou a bola e com muita tranquilidade esperou o goleiro cair, tocou no canto 1-0 para o Goiás. Até aí o Goiás jogou, fez 1-0, o Goiás teve uma postura que já teve em outros momentos, como por exemplo diante do Cruzeiro no Mineirão. O Goiás voltou para defender o resultado, única e exclusivamente praticamente defender o resultado. O Vitória pressionou muito. Antes, quando ainda estava 0-0, o Vitória tinha colocado uma bola na trave com o Dinei, colocou mais duas, né, uma cabeçada após um escanteio no travessão, uma outra do Raul Prata que ele ganhou do Heron, deslocou o goleiro Tadeu, por azar dele, a bola bateu na trave. O Vitória pressionava muito o Goiás, estava o tempo todo muito próximo da área do Goiás e acabou empatando o jogo numa falta. Para mim a falta nem aconteceu, achei que o árbitro deu uma falta em um lance que não houve, mas na cobrança o Bruno bateu no canto oposto da barreira, enganou o Tadeu e empatou o jogo para a equipe baiana, e o time do Vitória merecia o empate, né, pelo rendimento que o Vitória teve, especialmente no segundo tempo, com 3 bolas na trave. O Vitória não merecia perder aquele jogo para o Goiás. Até poderia perder, como esteve próximo de perder, mas o rendimento do time baiano não fez com que o Vitória merecesse essa derrota. No que é que eu não gostei? Né? No primeiro tempo, o Goiás não tinha nenhum apreço pela posse de bola, não conseguia jogar quando tinha essa bola, rapidamente devolvia a bola para o Vitória, trabalhando apenas com jogadas longas, e só levou perigo nesse lance do Aleph e Manga, que foi até um lance ocasional. O Goiás não criou aquela jogada, né? Não foi uma jogada pensada, trabalhada, um chutão para frente que acabou sobrando para o atacante. No segundo tempo, o Goiás teve 10 minutos muito bons, em que o Elvis mudou completamente a dinâmica do time, mas depois o Goiás outra vez voltou apenas para se defender. E quando voltou para se defender, que o Vitória
completamente exposto, deu inúmeros espaços ao Goiás, pelo menos 3 vezes o Goiás saiu num contra-ataque com a mesma quantidade ou até mais jogadores que a defesa do Vitória, o Goiás não conseguiu definir o jogo. Né? Faltou qualidade no contra-ataque esmeraldino, erros de passes, até em passes que não eram tão difíceis assim. O Goiás errou um passe do Aleph Manga para o Elvis, do Elvis para o Figueira, uma outra jogada que o Figueira saiu, mas ao invés de dar o passe ele tentou carregar a bola e simulou uma falta ali dentro da meia-lua. Então o Goiás não conseguiu executar bem esse tipo de jogada. E quando você opta por apenas defender o resultado, pelo menos o contra-ataque precisa ser desenvolvido com qualidade. E o Goiás não conseguiu. Neste caso eu até isento, no caso do contra-ataque, eu isento o técnico Pintado, porque foram erros técnicos. Mas na postura do time, de voltar, usar linhas muito baixas, deixar de incomodar o adversário, aí sim, para mim é uma postura do Pintado. E me parece que o Pintado, ele, ele é uma característica dele, pelo menos tem se mostrado isso no Goiás, quando o time dele está em vantagem, ele tira o time dele do jogo. Né? A equipe volta apenas para se defender, volta apenas para tentar manter aquele resultado. O time deixa de jogar. E acho que isso o Pintado precisa rever. Né? Porque ele demonstra, o time dele demonstra a qualidade de dominar o adversário, mas a partir do momento que cria uma vantagem, abre mão desta, desta possibilidade apenas para tentar segurar o resultado. Bem, agora eu vou falar dos outros aspectos do jogo. Antes de começar a partida, uma escalação surpreendente, apareceram no time o Dadá no lugar do Luan Dias, o Índio no lugar do Bruno Mezenga e o Albano no lugar do Elvis. A princípio, não houve nenhuma confirmação oficial, né, por parte do Goiás, mas especulava-se que os jogadores estavam sendo poupados por algum desgaste. Mas depois do jogo, o técnico Pintado afirmou que essa foi uma estratégia dele, que ele tentou deixar no primeiro tempo um time mais leve, um time com maior mobilidade, né, na tentativa aí de pressionar a saída de bola do Vitória, de tentar criar alguma coisa com a velocidade em cima do Vitória. E no segundo tempo, ele iria colocar o Elvis e o Mezenga, como ele fez, para aproveitar, vamos dizer assim, um sistema defensivo mais cansado do Vitória e que esses jogadores pudessem fazer a diferença. O próprio Pintado afirmou nessa mesma resposta que a estratégia não deu certo. E de fato, ela não deu certo. Olha, eu nunca tive nada contra treinador mudar o seu time, a característica do seu time de um jogo para o outro. Eu acho que isso faz parte do futebol, especialmente se você tiver tempo de trabalho e você tiver peças capazes de fazer isso. Em um jogo eu posso querer um time que tenha maior capacidade para controle de bola. Em outro jogo eu posso querer um time mais móvel, mais ágil, com capacidade para fazer uma transição rápida e explorar, por exemplo, os espaços que a defesa adversária deixa quando tem a posse de bola. Então são características, acho que isso faz parte do futebol. Eu só acho que isso precisa ser treinado. E se tem uma coisa que o Goiás e os outros times da Série B não estão tendo nesse início de campeonato, é tempo para treinar. São jogos a cada 2 dias, a cada 3 dias, praticamente tem jogo. Então, se você não tem tempo, como é que você vai ajustar um time, fazer 3 alterações em mesmo setor do time, como ele fez, que foi no setor ofensivo, entre os 4 atacantes que vinham jogando regularmente, ele trocou 3 e mudou o que sobrou de posição, que foi o Aleph Manga, que ao invés de jogar pelo lado, no primeiro tempo atuou centralizado. É muito difícil você conseguir ajustar isso apenas na conversa. E o Índio não tinha sequer entrado nos jogos. Em nenhum jogo da Série B o Índio tinha entrado. De repente ele aparece como titular. Isso
Isso tinha pouca possibilidade de dar certo, como não deu, né? O primeiro tempo do Goiás foi um primeiro tempo sofrível lá no Barradão, especialmente no quesito ofensivo. Então, para mim, o Pintado precisa ter estes cuidados, sabe? Pode-se avançar para isso, não vejo problema nenhum em não avançar, mas isso tem que ser avançado de uma forma consistente. Você não pode arriscar tanto como ele arriscou em um campeonato tão importante como a Série B. O Goiás, o futuro do clube nesses próximos anos, nesta década, ele depende muito desse acesso. Porque se você fica 2, 3 anos aí na Série B, isso vai diminuindo a equipe no cenário nacional. O Vitória é um exemplo disso. A Vitória caiu para a Série B, não consegue mais sair da Série B. No ano passado já brigou contra o rebaixamento, neste ano está lá embaixo de novo. E o Vitória foi um dos grandes times médios do futebol brasileiro na década de 90 e também nos anos até a década de 2010, né, vamos chamar assim. Então, o Goiás precisa ter esse cuidado e para mim o Pintado errou nessa estratégia. Mais um aspecto do Pintado. Pintado, não faça isso. Tem coisas que entram para o futebol e você vai ser lembrado por isso, até de forma pejorativa. Quando o Pintado dá a explicação que trocou o nome do jogador, no caso do Índio, apareceu a escalação do Goiás, Eduardo. É a primeira dúvida, quem é Eduardo? Eduardo era o Índio, que é o nome dele. Para enganar o adversário, não faça isso, Pintado, sabe? Isso depõe contra a inteligência das outras pessoas. Você, você duvida da inteligência das outras pessoas. Porque não é assim que você engana um adversário, não é assim que você leva vantagem sobre o adversário. Trocar o nome de um jogador. Daqui a pouco vai fazer isso com a Podi, vai fazer isso com o Dadá, vai fazer isso talvez com o próprio Pintado. Né? Então tem que se evitar, né, esse tipo de situação, porque foi um fato pitoresco. Né? Eu não tinha visto ainda esta questão, sabe? Isso é risível. Né? Eu gosto muito da franqueza do Pintado nas entrevistas pós-jogo. Ele é muito franco, ele fala abertamente sobre tudo. Mas quando eu ouvi essa declaração, eu estava nesse jogo trabalhando pela Rádio Bandeirantes, eu não acreditei, mesmo ouvindo da boca do Pintado. Levou-se uns 2 minutos para eu acreditar que o Pintado estava falando a verdade, beleza? Essas aí foram as minhas principais impressões desse jogo. É só mais um quesito, tem se questionado muito a questão da sequência do Pintado. Acho que o Pintado, apesar de criticado, ele faz um trabalho satisfatório até o momento. O que ele conseguiu manter o Goiás no G4 durante praticamente todo este início de Série B, uma rodada ou outra que o Goiás não esteve, isso é algo positivo, porque ele montou um time em cima da hora. Esse time não tem um longo prazo, nada. Foi um time montado em cima da hora para o brasileiro da Série B. Inclusive, eu sempre citei que essa era uma estratégia muito arriscada, mas o Pintado ainda assim tem conseguido manter o Goiás dentro, dentro do G4. Então, para mim, essa questão do Pintado é muito mais uma questão de ajustes com ele do que de fazer uma troca de treinador. Acho que uma troca de treinador agora era muito mais arriscada do que você fazer ajuste com o Pintado. O Pintado não é um treinador burro, não é um treinador incapaz, pelo contrário, eu acho que é um treinador que tem capacidade, até o trabalho dele para mim é de uma capacidade maior do que eu imaginava, porém ele precisa fazer esses ajustes. O Pintado precisa tirar de dentro dele aquele negócio de time pequeno. Ele ainda comanda o Goiás como se comandasse um time pequeno. E o Goiás, dentro dessa Série B, é um dos times de maior potencial dentro da competição. Então, tira isso de você, Pintado, sabe? Tenha coragem de ganhar os jogos, especialmente quando você estiver à frente. E a outra, evita essas experiências amalucadas, como essa de ontem contra a equipe do Vitória. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, fiquem à vontade para emitir as suas opiniões aqui no canal. Este é um espaço sempre voltado ao debate do futebol goiano. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.